Boa noite, pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos lá, mais um dia da nossa live de leitura bíblica, mais um dia onde nós estamos lendo a palavra de Deus e louvamos a Deus por isso, né? Como é bom ler a palavra de Deus. Nós estamos nesse propósito de leitura. Estamos nesse propósito de leitura desde o início do ano. Eu sempre gosto de dizer aqui que nós não começamos, no dia 1º. Nós começamos uma semana ali depois e nós lemos a Bíblia de uma forma que não canse, de uma forma que não seja uma obrigação, mas que seja uma leitura prazerosa, né? Então acontece de alguns dias a gente não ler por conta, da correria mesmo do dia a dia. Acontece que às vezes a gente não consegue ler por conta de um outro compromisso, mas o importante é que nós estamos aqui hoje e nós estamos indo para o 48º dia lendo a palavra de Deus. É isso mesmo. São 48 dias lendo a Bíblia. 48 dias lendo a palavra de Deus. Você já reparou isso? O tempo que nós estamos dedicando à leitura da Bíblia. E isso tem feito toda a diferença na nossa vida, dentro da nossa casa, porque nós temos aprendido muito. E Deus tem falado com a gente. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então nós vamos orar aqui agora. E em seguida nós já começaremos a ler Atos capítulo 10. Espírito Santo, obrigado por mais uma vez estarmos aqui lendo a Tua palavra. Que nessa noite o Senhor possa falar com a gente, o Senhor possa nos trazer discernimento e entendimento da Sua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Essa gripe, essa tosse não passa, né? Mas vai passar. Vamos lá, Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. A visão de Cornélio em Cesareia. Havia em Cesareia um homem, por nome Cornélio. Ele era centurião da corte chamada italiana. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Então, ou seja, ele era um homem juntamente com a sua casa, temente a Deus, e era centurião, da guarda italiana, da corte italiana. O qual fazia muitas esmolas ao povo, ou seja, ele fazia caridades ao povo. E de contínuo orava a Deus. Continuamente, ou seja, eu entendo que todo dia, ele orava a Deus. Este, quase à hora 9, ou seja, 3 da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Cornélio, fixando nele os olhos e muito atemorizado, perguntou: Que é, Senhor? Respondeu-lhe o anjo: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Gente, isso aqui mexe muito comigo. Quando eu vejo na Bíblia, que fala sobre as orações têm subido a Deus, é porque Deus tem escutado as orações. E aqui quando fala que as esmolas dele têm subido a Deus, é porque o que ele tem feito, a ação de caridade que ele tem feito, não é para aparecer, é de verdade algo do coração e tem agradado a Deus isso. E é esse exemplo aqui que nós temos que pegar para nós. Agora envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Logo que se retirou o anjo que lhe falava,
Cornélio chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. Havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, ou seja, a hora nona era 3 da tarde, então a hora sexta, 3 horas antes da hora nona, era por volta então de meio-dia. Tendo fome, quis comer, hora do almoço, tá vendo? Então por isso que a hora sexta é mais ou menos meio-dia. Tendo fome, quis comer, e enquanto preparava a comida, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Ele viu o céu aberto e um vaso que descia como um grande lençol atado pelas 4 pontas, e vindo para toda a terra. No lençol havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra, e aves do céu. Foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, nunca comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Isto aconteceu 3 vezes. Então o vaso tornou a recolher-se no céu. Estando Pedro meditando acerca do que seria aquela visão que tivera, os homens enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Simão, 3 homens te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles, não duvidando, pois eu os enviei. Descendo Pedro para junto dos homens, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? Eles responderam: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu. No dia seguinte, Pedro foi com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. No dia imediato chegaram a Cesareia. Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e mostrando-se os seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo, pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto: por que razão mandaste chamar-me? Respondeu Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa à hora 9. De repente, diante de mim, se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, o curtidor, junto ao mar. Imediatamente mandei chamar-te e bem fizeste em vir. Agora estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo o que te foi ordenado pelo Senhor. Abrindo Pedro a boca, disse: na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Conheceis a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo.
este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de todas as coisas realizadas por ele, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém. A este mataram, pendurando-o num madeiro. Deus o ressuscitou ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Dele dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam. Gente, é incrível. Todas as vezes que tinha essa pregação ali dos discípulos, quando eles começaram em Atos, a Bíblia diz que o Espírito Santo vinha sobre eles. Os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Então perguntou Pedro: pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então lhe rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Aleluia! Atos capítulo 10. Agora vamos ler Atos capítulo 11. Ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Subindo Pedro a Jerusalém, discutiam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: os discursos de Pedro aqui, essas pregações de Pedro são os melhores. Estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão. Vi um vaso como um grande lençol que descia do céu, e vinha até perto de mim. Fitando nele os olhos, vi animais da terra, quadrúpedes, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu respondi: de maneira nenhuma, Senhor. Nunca em minha boca entrou coisa alguma, comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. Sucedeu isso 3 vezes, e então tudo tornou a recolher-se no céu. Na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens que me foram enviados da Cesareia. Disse-me o Espírito que fosse com eles, e nada duvidasse. Também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira em pé um anjo em sua casa, o qual dissera: envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras pelas quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Olha aí, o Espírito Santo. Lembrei-me então de que o Senhor dissera: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizado
com o Espírito Santo. Eles estavam aqui vivendo uma promessa que Jesus Cristo tinha dito lá atrás. Portanto, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios, Deus concedeu o arrependimento para a vida. Ora, os que foram dispersos pela perseguição suscitada por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia, porém, entre eles alguns de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. A mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a notícia destas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com todo o seu coração. Era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu então Barnabé para Tarso em busca de Saulo, e tendo-o achado, levou-o para Antioquia. Por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, a qual aconteceu no tempo de Cláudio. Os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Com efeito, isto eles fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Aleluia. Então hoje nós lemos Atos capítulo 10 e 11. Agora, vamos lá, abra sua Bíblia em Levítico. Levítico 13. Levítico 13, só um minutinho, gente. Pensei que a Lara tivesse me chamado aqui. Vamos lá, Levítico capítulo 13. A purificação depois do parto. Gente, ontem eu falei, eu quero futuramente fazer um estudo só sobre Levítico. Vai ser muito bom, hein? Muito bom. Eu quero compartilhar com vocês. Disse o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, será... peraí, isso aqui a gente leu ontem, tava lembrando, ó, Levítico 13, não 12, Levítico 13. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando um homem tiver na pele inchação ou pústula, ou mancha lustrosa, com aparência de praga de lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um de seus filhos, os sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele, e se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele do seu corpo, é praga de lepra. O sacerdote, vendo-o, o declarará imundo. Se a mancha lustrosa na pele for branca, e não parecer mais profunda do que a pele,
e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote isolará durante 7 dias o que tem a praga. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará, e se no seu parecer a praga não mudou e não se estendeu na sua pele, então o sacerdote o isolará por outros 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará outra vez, e se perceber que a praga se escureceu e não se estendeu na pele, então o sacerdote o declarará limpo. É pústula. O homem lavará suas vestes e será limpo. Mas se a pústula se estender muito na pele, depois de ter tido examinado pelo sacerdote, outra vez será mostrado ao sacerdote. O sacerdote o examinará, e se a pústula se tiver estendido na pele, declará-lo-á imundo. É lepra. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote. O sacerdote o examinará, e se houver inchaço, e se houver inchação branca na pele, a qual tornou o pelo branco, e houver carne viva na inchação, é lepra envelhecida na sua pele. E o sacerdote o declarará imundo, não o isolará, porque já é imundo. Se a lepra florescer de todo na pele e cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até os seus pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote. O sacerdote o examinará, e se a lepra tiver coberto toda a carne, então declarará limpo o que tem a mancha. Toda a lepra se tornou branca, o homem está limpo. Mas no dia em que aparecer nela carne viva, será imundo. Vendo o sacerdote a carne viva, declará-lo-á imundo. A carne é imunda, é lepra. Ou tornando a carne viva e mudando-se em branca, ele virá ao sacerdote. O sacerdote o examinará, e se a praga se tornou branca, o sacerdote declarará limpo o que tem a mancha, limpo está. Se também a carne em cuja pele houver alguma úlcera se sarar, e em lugar da pústula aparecer inchação branca ou mancha lustrosa rosada, mostrar-se-á ao sacerdote. O sacerdote o examinará, e se ela parecer mais profunda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará imundo. É praga de lepra que brotou da úlcera. Se o sacerdote, porém, vendo-a, notar que o seu pelo não se tornou branco, nem está mais profunda do que a pele, mas escurecida, então o sacerdote o isolará durante 7 dias. Se depois grandemente se estender na pele, o sacerdote declarará imundo o homem. É praga. Se ao contrário a mancha lustrosa permanecer no mesmo lugar, não se estendendo, é cicatriz da úlcera, e o sacerdote o declarará limpo. Quando na pele houver queimadura e na parte queimada houver mancha lustrosa, rosada ou branca, o sacerdote a examinará. E se o pelo na mancha lustrosa se tornou branco, e ela parece mais profunda do que a pele, é lepra que brotou da queimadura. O sacerdote declarará imundo o homem, é praga de lepra. Se o sacerdote, porém, constatar que a mancha lustrosa não está mais profunda do que a pele, e nela não aparece pelo branco, mas tiver endurecido, o sacerdote o isolará durante 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará, e se grandemente se houver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo. É praga de lepra. Mas se a mancha lustrosa permanecer no seu lugar, não se estendendo, mas se tornando escura, é inchação de queimadura, e o sacerdote o declarará limpo.
é cicatriz da queimadura. Quando o homem ou a mulher tiver chaga na cabeça ou na barba, o sacerdote examinará a chaga. E se perceber que ela parece mais profunda do que a pele, e pelo amarelo fino nela houver, o sacerdote declarará imunda a pessoa. Tinha lepra da cabeça ou da barba. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, achar que ela não parece mais profunda do que a pele, e se nela não houver pelo preto, então o sacerdote isolará o que tem a praga da tinha durante 7 dias. Ao 7º dia, examinará a praga, e se a tinha não se tiver estendido, e nela não houver pelo amarelo, nem parecer mais profunda do que a pele, então o homem se rapará, mas não rapará a tinha, e o sacerdote isolará o que tem a tinha por mais 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote examinará a tinha, e se ela não se houver estendido na pele, e não parecer mais profunda do que a pele, o sacerdote declarará limpo o homem. Este lavrará as suas vestes, e será limpo. Mas se a tinha, depois da purificação, se estender grandemente na pele, o sacerdote o examinará, e se a tinha se tiver estendido na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo, o homem está imundo. Mas se a tinha, a seu ver, parou e nela cresceu pelo preto, a tinha será curada. Limpo está o homem, e o sacerdote o declarará limpo. Quando o homem ou a mulher tiver manchas lustrosas, brancas na pele, o sacerdote os examinará. E se na pele aparecem manchas escurecidas, é impigem que floresceu na pele e está limpo. Quando alguém perder os cabelos da cabeça e for calvo, está limpo. Se perder os cabelos da sua fronte e ficar com a testa calva, é limpo. Porém, se na calvície da cabeça ou da fronte houver praga de cor rosada, é lepra que está brotando na sua calvície da cabeça ou da fronte. Havendo o sacerdote examinando e constatado que a inchação da praga na calvície da cabeça ou da fronte é rosada, como parece a lepra na pele do corpo, leproso é aquele homem e está imundo. O sacerdote o declarará totalmente imundo. Na sua cabeça está a praga. Também o leproso, em quem está a praga, andará com as vestes rasgadas, a cabeça descoberta e os cabelos soltos, mas cobrirá o bigode e gritará: imundo, imundo. Será imundo todos os dias em que a praga estiver nele. É imundo e habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Quando houver praga de lepra em alguma veste de lã ou de linho, quer no fio urdido, quer no fio tecido, seja de linho ou seja de lã, ou em pele ou em qualquer obra de peles, e a praga na veste, na pele, no fio urdido ou tecido, ou em qualquer coisa de peles, for verde ou vermelha, é praga de lepra, pelo que se mostrará ao sacerdote. O sacerdote examinará a praga e isolará o objeto que tem a praga durante 7 dias. Então examinará a praga ao 7º dia, e se a praga se houver estendido na veste, no fio urdido ou tecido na pele, ou sobre qualquer obra feita de pele, é lepra roedora. O objeto é imundo, pelo que se queimará aquela veste, ou o fio urdido ou tecido, seja de lã ou de linho, ou qualquer obra de peles em que houver a praga, porque é lepra roedora, ao fogo se queimará. Mas examinando-a o sacerdote, se a praga não se estendeu na veste,
no fio urdido ou tecido, ou em qualquer obra de peles, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia praga, e o isolará durante mais 7 dias. Se depois de lavada o sacerdote constatar que a praga não mudou seu parecer, nem se estendeu, o objeto é imundo. Ao fogo se queimará, é praga penetrante, seja no avesso ou no direito. Mas se o sacerdote notar que a mancha se escureceu depois de lavada, então a rasgará da veste, ou da pele, ou do fio urdido ou tecido. Mas se ainda aparecer na veste, ou no fio urdido ou tecido, ou em qualquer coisa de peles, é lepra brotante, e ao fogo queimarás o objeto em que há a praga. Mas a veste, ou fio urdido ou tecido, ou qualquer coisa de peles que lavares, e de que a praga se retirar, se lavará segunda vez e será limpo. Esta é a lei da praga da lepra na veste de lã, ou de linho, ou do fio urdido ou tecido, ou de qualquer coisa de peles, para determinar se são limpos ou imundos. Aleluia, aleluia. É muita informação, né? Levítico é um livro que a gente muitas vezes não consegue entender muito, né? Precisa o quê? Precisa de sempre estar estudando o livro de Levítico. Mas por que disso? Porque isso aqui era um controle, né, para a época, né? Então, a forma como Deus falou com Moisés e Arão para direcionar o povo, né, era necessário que fosse dessa forma. Vamos ler então mais Levítico 14. A lei acerca do leproso depois de sarado. Tá vendo? Tinha algumas leis quando se machucava, né? Quando tinha lepra. E aí depois também tinha leis do leproso que estava o quê? Que estava curado já, depois de sarado. Disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação, quando for levado ao sacerdote. O sacerdote sairá para fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra estiver curada, o sacerdote ordenará que por aquele que deve ser purificado se tomem 2 aves vivas e limpas, madeira de cedro, carmesim e isopo. Mandará também que se molhe uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. E tomará a ave viva, a madeira de cedro, o carmesim e o isopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave imolada sobre as águas correntes. Sobre aquele que deve ser purificado da lepra, espargirá 7 vezes e o declarará limpo. Então soltará no campo a ave viva. Aquele que deve ser purificado lavará as suas vestes, rapará todo o seu pelo e se lavará com água. Assim será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Ao 7º dia rapará o cabelo, a cabeça, a barba, as sobrancelhas e o resto do seu pelo. Lavará as suas vestes, banhará o corpo com água e será limpo. No 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeito, e uma ovelha sem defeito de 1 ano, e 3/10 de um efa de flor de farinha, para oferta de cereais amassada com azeite, e 1 log de azeite. O sacerdote que faz a purificação apresentará perante o Senhor o homem que deve ser purificado, junto com aquelas coisas, à entrada da tenda da congregação. Então o sacerdote tomará um dos cordeiros e o oferecerá como oferta pela culpa. Junto com o log de azeite, ele os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então imolará o cordeiro no lugar em que se imola
a oferta pelo pecado e o holocausto no lugar santo. Tanto a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado pertencem ao sacerdote. É coisa santíssima. O sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que deve ser purificado, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do log de azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então molhará o dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. Do restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, este o porá sobre a cabeça daquele que deve ser purificado. E assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote oferecerá a oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que deve ser purificado da sua imundícia. Depois imolará o holocausto e o oferecerá com a oferta de cereais sobre o altar, e assim o sacerdote fará expiação por ele e será limpo. Mas se for pobre e os seus recursos insuficientes, tomará apenas um cordeiro para oferta pela culpa como oferta movida, para fazer expiação por ele, a 10ª parte de um efa de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de cereais, 1 log de azeite, 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme os seus recursos, dos quais um será para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. Ao 8º dia da sua purificação, os trará ao sacerdote, à entrada da tenda da congregação perante o Senhor. O sacerdote tomará o cordeiro da oferta pela culpa, e o log de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então imolará o cordeiro da oferta pela culpa, e o sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que deve ser purificado, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da própria mão esquerda, e com o dedo indicador direito espargirá este azeite 7 vezes perante o Senhor. Do azeite que tem na mão porá na ponta da orelha direita daquele que deve ser purificado, e no polegar da sua mão direita, e no polegar do seu pé direito, no mesmo lugar em que pôs o sangue da oferta pela culpa. O que sobrar do azeite que tem na mão, o sacerdote porá sobre a cabeça do que deve ser purificado, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme o seu recurso. Será um para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto, além da oferta de cereais. Assim o sacerdote fará expiação por aquele que deve ser purificado perante o Senhor. Esta é a lei daquele em quem está a praga da lepra, cujos recursos são insuficientes para a sua purificação. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando entrardes na terra de Canaã, que vos darei por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, o dono da casa o fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há praga em minha casa. O sacerdote ordenará que esvaziem a casa antes de ir examinar a praga, para que não seja contaminado tudo o que nela há. Depois entrará o sacerdote para examinar a casa. Se ao examinar a praga notar nas paredes da casa manchas verdes ou vermelhas, parecendo mais profundas do que a parede, o sacerdote sairá da casa e o isolará durante 7 dias. Ao 7º dia,
o sacerdote voltará e, se constatar que a praga se alastrou pelas paredes da casa, ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade num lugar imundo. Fará raspar toda a casa por dentro, e o pó da raspagem será lançado fora da cidade, num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras, e a casa será rebocada com outra argamassa. Mas se a praga tornar a brotar, depois de arrancadas as pedras e de a casa ter sido raspada e rebocada, o sacerdote voltará para examinar. Se a praga se tiver estendido na casa, é lepra maligna e a casa está imunda. Portanto, será demolida a casa com as suas pedras e a sua madeira, como também todo o reboco, e tudo será levado para fora da cidade, a um lugar imundo. Aquele que entrar na casa em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até a tarde. Também o que dormir ou comer em tal casa, lavará as suas vestes. Mas se ao entrar na casa, o sacerdote notar que a praga não se estendeu nela depois de ter sido rebocada, declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Para purificar a casa, tomará 2 aves, madeira de cedro, carmesim e isopo, e imolará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Então tomará a madeira de cedro, o isopo, o carmesim e a ave viva, e os molhará no sangue da ave imolada e nas águas correntes, e espargirá a casa 7 vezes. Assim purificará aquela casa com o sangue da ave, com as águas correntes, com a ave viva, com a madeira de cedro, com o isopo e com o carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, para o campo aberto. Assim fará a expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei referente a toda sorte de praga de lepra de tinha, da lepra dos vestuários e das casas, da inclinação, da pústula e das manchas lustrosas, para determinar quando qualquer coisa é limpa ou imunda. Esta é a lei da lepra. Aleluia! Então tá aí. Então tá aí, né? A lei da lepra. Então vamos terminar o livro de Salmos agora. Que maravilha, hein? A gente termina Salmos hoje e começa Provérbios amanhã. Muito, muito, muito bom. Gente, eu tenho uma série de provérbios. 31 dias de provérbios. Tá lá no meu... Tá aqui no meu Instagram e também tá lá no meu TikTok. 31 mensagens sobre provérbios. Corre lá e confere. Salmos 149 e em seguida 150, e a gente vai encerrar a leitura de hoje. 48 dias lendo a Bíblia. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel, naquele que o fez. Regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com danças, e lhe cantem louvores com adufe e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo, ele coroa os humildes com a salvação. Exultem os santos de glória, e cantem de alegria nos seus leitos. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de 2 gumes nas suas mãos, para tomarem vingança das nações e punirem os povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para executarem contra eles o juízo de todos os santos. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Salmo 150, né? Louvai ao Senhor. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som da trombeta.
louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Assim encerramos não só o nosso livro de Salmos, mas também a leitura de hoje. Glória a Deus por isso. Vamos orar? Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado, Pai. São 48 dias lendo a palavra do Senhor. E nós já lemos Gênesis, Êxodo, estamos quase terminando Levítico, Mateus, Marcos, Lucas, João. Glória a Deus, glória a Deus. Muito, muito feliz de nós termos terminado o livro de Salmos. Salmos, 48 dias lendo a Bíblia e terminamos Salmos. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe